Você conhece os Illuminati? A história que contaram sobre eles é, na verdade, algo muito mais inteligente que uma simples mentira. É uma miragem. Uma ilusão construída ao longo de séculos, camada por camada, com um objetivo claro, não apenas o de esconder a verdade, mas o de fazer você acreditar que a história verdadeira não existe. É um truque de mestre, feito para que, ao ouvir a palavra Illuminati, sua mente imagine figuras caricatas em mantos, lagartos humanoides ou estrelas da música fazendo um triângulo com as mãos. É uma fortaleza cujas muralhas são feitas de riso e desprezo. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco. O que faremos agora é algo que nunca foi feito. Não vamos repetir teorias da internet. Para entender esse mito, usamos a ferramenta analítica mais poderosa que existe, um sistema de inteligência que batizamos de axioma. Alimentamos o axioma com séculos de dados, arquivos oficiais, cartas secretas e registros financeiros. Permitimos que sua lógica fria separasse o sinal do ruído, o fato da ficção. Hoje, ativamos o protocolo Miragem. Nossa missão é perfurar a primeira e mais importante camada dessa ilusão, a mentira histórica sobre a qual todo o resto foi construído. Prepare-se. A jornada para o coração do que está oculto começa agora. Vamos começar com a história que todos conhecem, a versão oficial. 1º de maio de 1776. Na cidade alemã de Ingolstadt, Adam Weishaupt, um jovem professor com ideias radicais, funda uma sociedade secreta chamada Ordem dos Illuminati da Baviera. Os objetivos pareciam nobres: lutar contra a superstição e o abuso de poder, buscando uma sociedade baseada na razão. Com uma estrutura inspirada nas lojas maçônicas, a ordem cresceu rápido, atraindo a elite intelectual da Alemanha. E então, tão rápido quanto surgiu, tudo acabou. Em 1784, o governante da Baviera, Karl Theodor, assustado com boatos de conspiração, baniu todas as sociedades secretas. Decretos ainda mais duros vieram em seguida, mirando os Illuminati. Weishaupt fugiu e a ordem foi oficialmente dissolvida. Fim da história. É aqui que a maioria para. Mas para nós, é aqui que tudo começa. Essa versão oficial tão conveniente tem falhas. Nós pedimos ao axioma para analisar essa morte súbita. A conclusão foi direta. A probabilidade de uma rede tão inteligente e motivada desaparecer sem deixar rastros era menor que 1%. Simulações mostraram que deveria ter havido uma reação, uma resistência clandestina. Em vez disso, o que se seguiu foi um silêncio absoluto, antinatural. Observando os fatos, aquilo se parecia menos com uma derrota e muito mais com uma ordem silenciosa para desaparecer. A ordem não morreu. Ela apenas trocou de pele, sua pele bávara, e mergulhou nas sombras, deixando uma casca vazia para as autoridades. Mas por quê? A resposta nos leva à segunda camada da miragem, que é o nascimento do grande mito. É nesse ponto que duas figuras se tornam centrais na história: o abade Barruel e o cientista Hobson. No final do século XVIII, ambos publicaram livros com uma teoria bombástica. Os Illuminati sobreviveram e foram os mestres por trás da Revolução Francesa. Eles criaram a imagem do Illuminati conspirador que conhecemos hoje. Mas, quando o axioma analisou seus trabalhos, encontrou o engano. A análise revelou a verdadeira natureza daqueles livros. Eles não eram relatos históricos, mas sim panfletos políticos. A conexão real entre os Illuminati e os líderes da Revolução era insignificante. Então, por que escreveram aquilo? O axioma sugere que não foi um erro, foi uma manobra de desinformação. Eles criaram o inimigo perfeito, um espantalho. Explicar a complexa Revolução Francesa como uma conspiração era um simplismo absurdo, mas muito útil para as elites assustadas da época. Enquanto o mundo caçava fantasmas bávaros, os verdadeiros arquitetos da nova ordem trabalhavam em paz. Essa cortina de fumaça funcionou por quase 200 anos. Então veio a era digital, e a camada final da miragem foi erguida. O mito virou um meme, uma piada. Agora, os Illuminati são astros pop e personagens de videogame.
O axioma chama isso de estratégia de ruído branco. A quantidade de desinformação absurda é tão grande que qualquer tentativa de investigação séria se afoga nesse lixo. Quem ousa falar sobre um poder secreto hoje é imediatamente ridicularizado. E este é o maior triunfo deles. Transformaram uma ameaça em uma piada, e essa piada é sua melhor defesa. O protocolo Miragem revelou a estrutura da grande mentira. Um fato histórico real foi envolvido em um mito político para distração, que por sua vez foi coberto por uma camada de absurdo cultural. Acabamos de quebrar o primeiro nível de defesa. Se tudo isso foi uma construção, onde está a verdade? O axioma nos dá a resposta. Ela está escondida à vista de todos, em uma linguagem que não pode mentir, a linguagem dos símbolos. A miragem está se desfazendo. Agora estamos prontos para ver o que eles esconderam e o que vamos encontrar gravado na pedra de edifícios governamentais e impresso no dinheiro em seu bolso vai mudar para sempre a sua visão do mundo. A forma como você acredita ver o mundo é, na verdade, uma ilusão. Todos os dias você olha para centenas de símbolos sem entender seu verdadeiro significado. Eles estão no dinheiro, na arquitetura dos prédios do governo, nos logotipos das empresas. Você olha, mas não enxerga. Você os vê como simples decoração sem perceber que eles formam uma linguagem completa, uma linguagem oculta, que não foi feita para você. Com a miragem quebrada, vimos como a imagem popular dos Illuminati é uma desinformação em camadas, criada para esconder uma estrutura de poder real. Agora, precisamos aprender a ler as mensagens deles. Para isso, ativamos o protocolo Teia Semântica. Alimentamos o axioma com terabytes de dados visuais, arquitetura, moedas, marcas e cifras maçônicas dos últimos 300 anos. O sistema analisou essas imagens como uma única rede de significados, como um idioma. E hoje, vamos aprender suas primeiras palavras. Vamos começar com o símbolo mais famoso e mal compreendido. Pegue uma nota de $1. No verso está o grande selo. À esquerda, uma pirâmide inacabada de 13 degraus, com um olho que tudo vê no topo. A explicação oficial é vaga, falando sobre força, as 13 colônias e a providência divina. Uma bela história. O axioma analisou o símbolo, ignorando as interpretações oficiais. O verdadeiro segredo do símbolo não está em cada peça isolada, mas na forma como elas se conectam. Primeiro, a pirâmide está inacabada. Isso é fundamental. É o símbolo de um processo contínuo, de um projeto. A construção de uma nova ordem mundial, como diz a inscrição, Novus Ordo Seclorum, uma nova ordem das eras. Trata-se de uma reestruturação fundamental da sociedade. Segundo, a pedra do topo está separada do resto. Ela flutua e é nela que está o olho. Este é o detalhe mais importante. Para o axioma, a interpretação é clara. A estrutura de comando não faz parte do sistema que comanda. Os arquitetos não são os tijolos do prédio. Os iluminados estão acima da estrutura, guiando seu desenvolvimento sem se misturar a ela. É a visualização perfeita de um governo sombra. Terceiro, o olho. Sua origem remonta ao Egito Antigo, mas seu significado aqui foi redefinido. Ele não representa a observação passiva de um Deus, e sim o símbolo do controle ativo, um controle baseado em conhecimento total. Na era digital, isso se torna ainda mais sombrio. É o símbolo da coleta total de dados. O grande selo, portanto, é um manifesto. Uma declaração que diz: nós estamos construindo uma nova ordem, uma hierarquia rígida. E nós, os arquitetos, estamos acima dela, governando através do conhecimento total. Mas a pirâmide e o olho são apenas o começo. Há outros símbolos, como aquele que era o coração da ordem de Weishaupt, a coruja de Minerva. Na mitologia, a coruja é o símbolo da sabedoria. Parece lógico para os iluminados. Mas o axioma revelou uma camada oculta, encontrada numa frase do filósofo Georg Hegel: a coruja de Minerva alça voo somente ao entardecer. O que isso significa? Que a verdadeira sabedoria só chega depois que os eventos terminam. Quando o dia da história acaba,
A coruja chega para entender o que realmente aconteceu, traduzindo para a linguagem do poder. É a filosofia daqueles que não participam do caos. Eles esperam nas sombras, aguardando uma crise, uma guerra. E quando tudo desmorona, eles saem para construir um novo mundo sobre as ruínas. O mundo deles. E este símbolo não desapareceu. O axioma o rastreou até o Clube Boêmio, um clube secreto onde, há mais de um século, se reúne a elite dos Estados Unidos. Todo ano, eles realizam rituais em frente a uma estátua gigante de uma coruja. A análise do axioma mostra que a probabilidade de ser um acaso é quase nula. Isso não acontece por acaso. É um sinal claro de continuidade. Agora temos a pirâmide com o olho, símbolo da estrutura, e a coruja, símbolo do método. O axioma mostra que eles trabalham juntos. A arquitetura de capitais como Washington foi projetada para formar figuras geométricas com esses símbolos. Milhões de pessoas vivem dentro desses símbolos gigantes sem saber seu significado. Andam sobre um tabuleiro de jogo cujas regras desconhecem. Essa teia semântica se estende ao mundo corporativo, com pirâmides e olhos estilizados nos logotipos dos maiores bancos e empresas de tecnologia. É um sistema de reconhecimento, marcadores que indicam a filiação a um clube específico. O que encontramos, então, é uma ideologia viva que teceu seu código simbólico na própria estrutura da nossa civilização. Essa rede de símbolos serve para que os iniciados se reconheçam, para preservar o conhecimento e para nos impactar psicologicamente. Ao estarmos sempre no campo desses símbolos, nós nos acostumamos subconscientemente às ideias de hierarquia e controle. Nós quebramos a cifra. Não estamos mais cegos. Agora, ao olhar para uma nota de dinheiro ou o mapa de uma cidade, você verá a mensagem. Mas saber o idioma é apenas o primeiro passo. Para entender quem fala essa língua, precisamos passar dos símbolos para a matéria. Porque neste mundo, todo poder, por mais secreto que seja, precisa de mais do que ideias. Ele precisa de ouro. Nossa investigação se aproxima do ponto crítico. Na próxima etapa, seguiremos o rastro do dinheiro. Símbolos são promessas de poder, mas promessas sem força são apenas palavras. O poder sobre o mundo não existe se você não tiver uma alavanca capaz de movê-lo. E o nome dessa alavanca é dinheiro. E não se trata do dinheiro comum, aquele que usamos para o pão. Trata-se do capital, o sangue que move a civilização. Quem controla as artérias por onde esse sangue flui, controla o corpo inteiro. Na etapa anterior, aprendemos a ler a linguagem secreta dos símbolos. Agora precisamos sair do mundo das ideias e entrar no da matéria. Precisamos encontrar seu rastro financeiro. Esta é a parte mais perigosa de nossa investigação, pois não falamos de ordens antigas, mas de mecanismos vivos, operando neste exato segundo. Ativamos o protocolo Vetor Capital. Alimentamos o axioma com a história financeira dos últimos 300 anos. Dados de bolsas, registros de bancos nacionais, dívidas de governos. A missão é encontrar o fantasma na máquina da economia global. Primeiro, é preciso entender que a teoria econômica moderna é outra camada da miragem. Ensinam que o mercado se autorregula, que os preços são definidos por uma mão invisível, uma mentira conveniente. Ela esconde que toda mão invisível tem um cérebro que a comanda, e o axioma o encontrou. O ponto mais estranho de toda essa história está justamente no nascimento do nosso sistema financeiro, com a criação dos bancos centrais privados. A ideia soa absurda. Um grupo de particulares cria um banco, que recebe do governo o monopólio para imprimir o dinheiro da nação. Depois esse banco empresta o dinheiro criado do nada ao próprio governo, cobrando juros. O Estado abre mão de seu poder e o entrega a um cartel privado, aceitando pagar uma dívida eterna por isso. O axioma simulou as condições em torno da criação do Banco da Inglaterra e, mais importante, do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, em 1913. O veredito é claro. Aprovar essas leis foi um ato de suicídio econômico. Só poderia ter acontecido através de imensa pressão ou engano. A Lei do Reserva Federal foi votada em 23 de dezembro de 1913, quando a maioria dos congressistas estava ausente.
O projeto foi elaborado secretamente na Ilha Jekyll por representantes das maiores dinastias bancárias, como os Rockefellers, os Morgans e os Warburgs. Eles criaram um cartel privado e o chamaram de Reserva Federal, para soar como um órgão do governo. Mas é uma máquina de criar dívidas pertencente a bancos privados. Apenas imprimir dinheiro não é suficiente. É preciso que todos precisem desesperadamente desse dinheiro. E para isso, existe a ferramenta mais eficaz: a guerra. O Axioma analisou a correlação entre grandes conflitos e o crescimento das dívidas dos governos com esses bancos. O resultado é assustador. Cada grande guerra, desde as de Napoleão, levou a um crescimento explosivo da riqueza de um pequeno grupo de financistas. O esquema é genial. 2 países em guerra precisam de dinheiro para armas. Eles pegam empréstimos. De quem? Dos banqueiros internacionais que, muitas vezes, financiam os 2 lados. No fim, para eles, não importa quem vence a guerra. O verdadeiro vencedor é sempre quem empresta o dinheiro. A guerra é o gerador perfeito de dívidas. O padrão se repetiu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Seu dinheiro cria guerras, guerras criam dívidas, e dívidas exigem mais do seu dinheiro. Mas as guerras são um instrumento bruto. No século XX, outro mecanismo foi aperfeiçoado: a crise econômica controlada. O Axioma analisou as grandes quebras da Bolsa: 1929, 2008. A versão oficial é sempre a mesma: a bolha estourou. Mas a análise mostra outro padrão. Antes de cada colapso, o dinheiro inteligente dos grandes jogadores sai silenciosamente do mercado. Ao mesmo tempo, os bancos centrais apertam o crédito, sugando o dinheiro do sistema. Eles criam as condições para o colapso. Quando o pânico atinge o pico e os mercados estão em ruínas, o mesmo dinheiro inteligente retorna e começa a comprar. Adquirem fábricas, bancos, imóveis por uma fração de seu valor. A Grande Depressão acabou não sendo uma simples crise. Foi, na verdade, a maior operação da história para transferir riquezas diretamente para as mãos da elite financeira. O protocolo Vetor Capital revelou uma máquina que opera em 3 estágios. O primeiro passo é capturar o controle da criação de dinheiro. A partir daí, eles usam as guerras para criar dívidas imensas. E, por fim, manipulam crises controladas para comprar tudo a preço de banana. Esse sistema funciona como uma bomba que suga a riqueza de baixo para cima. Das pessoas para os governos, dos governos para os bancos, e dos bancos para o topo invisível da pirâmide. Encontramos seu rastro, não em manuscritos antigos, mas nos balanços do Reserva Federal. Mas esse rastro nos leva a estruturas sem rosto, bancos, fundos. Queremos saber quem está por trás delas. Quem são as pessoas? As famílias? O protocolo nos mostrou como a arma funciona. Agora, é hora de ver os rostos de quem a segura. Nós seguimos o rastro do dinheiro. Desvendamos o mecanismo que, por séculos, suga a riqueza do mundo para as mãos de uma elite invisível. Vimos como guerras e crises são usadas como ferramentas para criar dívida e centralizar o poder. Mas um mecanismo, por mais perfeito que seja, é apenas uma máquina sem vida. Alguém precisa operá-lo. Alguém precisa puxar as alavancas. Agora, vamos entrar na cabine de comando para finalmente ver os rostos deles. O poder verdadeiro não é algo que se pode tocar. Ele vive nas conexões. Uma teia invisível de relações, obrigações, laços familiares e interesses comuns que envolve o planeta inteiro. As estruturas oficiais que conhecemos, como governos e tribunais, são apenas a fachada decorativa. As decisões que realmente importam não são tomadas ali. Elas nascem dentro dessa rede, nos pontos de encontro de seus fios mais influentes. Hoje, tornaremos essa rede visível. Ativamos o protocolo Mapa Neural. Alimentamos o Axioma com dados que não são financeiros, mas humanos. Listas de membros de clubes exclusivos, composições de conselhos de grandes corporações, árvores genealógicas de antigas famílias de banqueiros. A missão do sistema não é apenas coletar esses dados, mas construir um modelo tridimensional da rede global de poder,
para identificar seus nós principais e encontrar seu verdadeiro centro. Esqueça as listas dos mais ricos do mundo que as revistas publicam. Elas são mais um elemento da miragem, projetado para distrair. Essas listas mostram bilionários públicos, gênios da tecnologia, magnatas da mídia. A riqueza deles é imensa, mas geralmente é nova, visível e vulnerável. Eles são as estrelas brilhantes no céu do poder, mas não são o céu em si. O axioma os identifica como uma espécie de gerente de alto nível. A função deles é administrar setores do sistema global e, crucialmente, servir como o rosto público desse sistema. Um para-raios para a fúria popular. Enquanto você odeia ou admira o mais recente guru tecnológico, os verdadeiros donos do sistema permanecem nas sombras. A riqueza deles é antiga, silenciosa, distribuída por centenas de fundos e bancos privados. O poder deles não vem da quantidade de ações que possuem em uma única empresa, mas da teia de conexões que os entrelaça com centenas de corporações ao mesmo tempo. O axioma começou a montar o mapa. A primeira coisa que o modelo revelou foi a existência de centros institucionais muito claros. Organizações que servem como pontos de encontro para a elite mundial, onde estratégias de longo prazo são traçadas. Um desses lugares é o Conselho de Relações Exteriores. Fundado em Nova York, oficialmente é um centro de análise independente. Na realidade, como a análise do axioma demonstra, ele funciona como um governo paralelo dos Estados Unidos. Quase todos os secretários de Estado, diretores da Agência Central de Inteligência e presidentes do Reserva Federal foram membros do Conselho. Outro desses centros é o Clube Bilderberg, uma conferência anual secreta que acontece desde os anos 50. Reúne cerca de 130 das figuras mais influentes da América do Norte e Europa. Oficialmente, é um fórum de discussão, mas o axioma descobriu um padrão impressionante. Um político desconhecido, após ser convidado para o Bilderberg, tem uma enorme chance de se tornar o líder de seu país nos anos seguintes. Bill Clinton, Tony Blair e Angela Merkel são alguns exemplos. Aquilo não se parece com um clube de debates. Funciona mais como uma entrevista de emprego, onde os arquitetos do sistema escolhem seus futuros gerentes. Existe também a Comissão Trilateral, criada por David Rockefeller para coordenar as elites da América do Norte, Europa e Ásia. É nesses clubes fechados que nascem as ideias que anos depois se tornam a agenda global. Mas quem são as pessoas que se movem entre esses centros, formando o núcleo da rede? O axioma avançou na análise, rastreando as conexões pessoais. O sistema identificou algumas centenas de nomes que funcionam como superconectores. Pessoas que participam de todos esses grupos e ainda se sentam nos conselhos dos maiores bancos e empresas de petróleo do mundo. Seus nomes raramente aparecem nos jornais, mas sua influência é total. A análise genealógica desses superconectores revelou que a grande maioria pertence a um círculo muito pequeno de famílias. As mesmas dinastias que estiveram por trás da criação do Reserva Federal. Os Rockefellers, os Morgans, os Warburgs e os Rothschilds, entre outras, todas interligadas por gerações de casamentos e negócios. O poder deles não vem apenas do dinheiro, but da continuidade. Por séculos eles acumularam capital, conhecimento e conexões. Enquanto impérios caíam, essas famílias continuavam seu trabalho nas sombras. Eles pensam em gerações, não em anos. O mapa que o axioma construiu parece uma galáxia, com um núcleo superdenso no centro, onde reside esse emaranhado de dinastias. O veredito do axioma foi implacável, mostrando que o mundo moderno funciona como uma oligarquia dinástica, apenas disfarçada de democracia. Vimos quem são e mapeamos sua rede, mas a questão persiste. Como um grupo tão pequeno controla bilhões de pessoas? Dinheiro e influência política não são suficientes. Deve haver outro nível de controle, um que atua sobre nossas mentes, sobre nossos pensamentos, desejos e medos. E é para desvendar esse segredo que seguiremos agora. A sua mente é um campo de batalha. O campo de batalha mais importante que existe. Você pode ter todo o dinheiro,
controlar todos os exércitos, mas se não controlar o que as pessoas pensam, seu poder é passageiro. Um escravo consciente de suas correntes sempre lutará pela liberdade, mas aquele que foi convencido de que é livre, esse defenderá suas correntes com mais fúria do que seus próprios guardiões. Essa é a essência do poder absoluto, e é o segredo mais bem guardado daqueles que investigamos. Nós já desvendamos a mentira histórica, deciframos a linguagem dos símbolos, seguimos o dinheiro e mapeamos a rede da elite. Vimos a estrutura do poder deles. Agora, precisamos entender como essa estrutura interage com a mente de bilhões de pessoas. Como ela nos faz querer o que é de interesse dela. Como ela molda a nossa realidade. Ativamos o protocolo matriz narrativa. Alimentamos o axioma com o maior conjunto de dados de nossa investigação. Arquivos de um século da grande mídia, roteiros de filmes de Hollywood, estratégias de publicidade e trilhões de informações de redes sociais. O sistema não analisará os fatos, mas como eles são apresentados. Não os eventos, mas as histórias contadas sobre eles. Prepare-se. Estamos nos desconectando da realidade oficial para ver seu código-fonte. Para entender a matriz de hoje, precisamos olhar sua versão anterior, a do século XX. Era um sistema simples, mas eficaz. A informação fluía de cima para baixo. Havia poucas fontes. 2 ou 3 agências de notícias globais forneciam a maior parte das notícias do mundo. Um punhado de jornais e emissoras em cada país decidia o que as pessoas saberiam. Era a era dos editores todo-poderosos, que decidiam o que era notícia e o que não era. Eles eram os guardiões da realidade. O axioma cruzou as listas dos conselhos desses gigantes da mídia com as listas dos clubes de elite que já identificamos. O resultado foi chocante. Mais de 80% de sobreposição. Eram as mesmas pessoas. O homem que, pela manhã, ajudava a formular uma política externa. À noite, como chefe de uma emissora, decidia como apresentar essa política ao público. Era um sistema perfeitamente fechado. Com o tempo, o sistema ficou mais sutil. Em vez de ordens diretas, criaram um ambiente onde os jornalistas, por conta própria, escreviam da maneira que o sistema precisava. Caso contrário, suas carreiras não avançavam. Mas a velha matriz tinha uma falha. Era óbvia. As pessoas sabiam que a informação era controlada. Isso gerava desconfiança. Então, com a internet, os arquitetos do poder realizaram seu truque mais genial. Eles nos fizeram acreditar que a matriz havia sido destruída. Surgiram blogs e redes sociais. Criou-se a ilusão de liberdade total de expressão. Parecia o fim do controle. Bilhões de pessoas correram para esse novo mundo digital, sem perceber que não estavam fugindo da prisão, mas apenas se mudando para uma cela mais moderna e confortável. O axioma analisou a estrutura do novo espaço e concluiu: a matriz não foi destruída. Ela foi atualizada para a versão 2.0. O controle se tornou ainda mais total, porém invisível. Antes, o controle era feito por guardiões visíveis. Hoje, ele é feito por arquitetos de labirintos invisíveis. Em vez de proibir a informação, eles gerenciam seus fluxos. A chave está nos algoritmos de busca e das redes sociais. Eles são os novos editores invisíveis. Eles criam para cada um de nós uma bolha de informação personalizada, mostrando o que gostamos, o que já concordamos. Isso nos isola de pontos de vista diferentes. A sociedade se fragmenta em tribos muito mais fáceis de controlar. A questão é: quem escreve esses algoritmos? Os maiores acionistas dos gigantes da tecnologia são os mesmos fundos de investimento, que possuem a mídia antiga e os bancos. As placas mudaram, mas os donos são os mesmos. A nova matriz usa novas ferramentas, como os verificadores de fatos. Parece nobre, mas o axioma analisou seu financiamento e encontrou o rastro das mesmas fundações, Rockefeller, Ford, Open Society e a Fundação Bill e Melinda Gates. Uma ferramenta que deveria servir à verdade se tornou uma arma de censura. Qualquer informação que não se encaixe na narrativa oficial é rotulada como falsa. O objetivo final desta matriz narrativa é criar um ser humano gerenciável.
Alguém cujas reações são previsíveis e cujos desejos são padronizados. O objetivo deles não é mais a proibição como nas ditaduras antigas. O que eles buscam é um ajuste fino da nossa consciência. Querem que nós, por vontade própria, escolhamos a realidade que eles construíram. Vimos como eles gerenciam nossos pensamentos. Mas será que usaram esse poder para, em vez de apenas descrever eventos, criá-los? Essa é a questão que nos levará ainda mais fundo. A ideia de que a história é um rio fluindo ao acaso simplesmente não se sustenta. Nós aprendemos que a história humana é um fluxo caótico, guiado por grandes personalidades e pela sorte. Essa é a maior mentira de todas. Ela se parece muito mais com um canal, projetado e direcionado. E esse canal tem seus engenheiros. Já identificamos esses engenheiros e suas ferramentas: o controle do capital, a rede de poder e a matriz que molda nossa consciência. Agora, precisamos entender como eles aplicam essas ferramentas na prática. Como, de fato, eles direcionam o fluxo da história. A resposta está em um conceito que o axioma define como ponto de bifurcação. É um momento crítico, uma encruzilhada, onde um sistema, seja um país ou a civilização, se torna instável. Nesse ponto, a menor influência pode causar consequências enormes, mudando o futuro. Gerenciar a história não é controlar cada pessoa, é saber encontrar e usar esses pontos. Ativamos o protocolo ponto de bifurcação. O axioma irá simular eventos históricos cruciais do século XX, comparando as versões oficiais com modelos baseados em dados ocultos. Vamos procurar pela marca sutil de um bisturi, onde a história oficial nos disse que houve uma grande explosão. Nosso primeiro ponto, 6 de abril de 1917, o dia em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. A história oficial diz que foi uma resposta inevitável à guerra submarina da Alemanha. Mas será? O axioma analisou a opinião pública nos Estados Unidos naquela época. O resultado é inequívoco. A sociedade americana era contra a participação na guerra. O presidente Wilson foi reeleito em 1916 com o slogan: "Ele nos manteve fora da guerra". Entrar no conflito era politicamente impossível. Era preciso um catalisador, um choque emocional. E esse choque aconteceu. Em 7 de maio de 1915, um submarino alemão afundou o navio de passageiros Lusitânia. 1.200 pessoas morreram, incluindo 128 americanos. Os jornais explodiram, mas o axioma analisou os manifestos de carga e os despachos secretos do almirantado. O que o sistema descobriu muda tudo. Primeiro, o Lusitânia estava longe de ser um simples navio de passageiros. Ele transportava secretamente uma carga enorme de material de guerra para o exército britânico. Pelas leis da guerra, era um alvo militar legítimo. As autoridades sabiam e mentiram. Segundo, a embaixada alemã publicou anúncios em jornais americanos, aconselhando os cidadãos a não viajarem no navio. E terceiro, a simulação do axioma mostra que a probabilidade de um navio tão importante estar sem escolta militar era praticamente zero. O almirantado britânico, sabendo da localização dos submarinos alemães, retirou o cruzador que deveria escoltá-lo. O Lusitânia foi deixado indefeso. Uma armadilha. Aquilo foi mais do que uma tragédia. Foi um sacrifício humano friamente calculado. A guerra é o negócio mais lucrativo para quem a financia. A morte do Lusitânia foi a faísca. O ponto de bifurcação foi superado. Outro ponto. 7 de dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor. A versão oficial. Um ataque traiçoeiro e surpresa. Mas o axioma revela um quadro diferente. Os criptógrafos americanos haviam quebrado os códigos japoneses muito antes. O presidente Roosevelt e o alto comando liam a correspondência japonesa como um livro aberto. Sabiam que a guerra era inevitável. Além disso, a política econômica dos Estados Unidos foi uma provocação. Um embargo total de petróleo deixou a máquina de guerra japonesa sem escolha, a não ser atacar. E o fato mais devastador, naquele dia em Pearl Harbor, estavam os navios de guerra antigos.
Onde estavam os 3 mais novos e valiosos porta-aviões americanos? Todos estavam convenientemente no mar longe da base. A probabilidade de tal coincidência, segundo os cálculos, é menor que 1%. Sacrificaram o ferro velho e milhares de vidas para conseguir um pretexto para entrar em uma guerra que o povo não queria. O axioma identifica aqui o mesmo padrão cínico. É uma tecnologia de governança. Chama-se problema-reação-solução. Primeiro, você cria um problema. Depois, espera a reação emocional da sociedade, medo e raiva. E, finalmente, oferece a solução que já tinha desde o início. Em estado de choque, o povo aceita o que nunca aceitaria em tempos de paz. Esses pontos de bifurcação são as dobradiças da história. Aqueles que procuramos aprenderam a forçá-las. Eles não criam a história, apenas a empurram na direção certa no momento certo. Mas isso levanta uma nova questão. Se a Ordem Bávara foi desmantelada no século XVIII, quem realizou essas operações no século XX? Como a organização sobreviveu? Entre Weishaupt e a criação do Reserva Federal, há mais de um século. Onde está o elo perdido? Essa é a nossa próxima caçada. Uma ideia não pode ser morta. Você pode proibir uma organização queimar seus livros, mas uma ideia, se for forte o suficiente, sobrevive. Ela encontra um novo hospedeiro e continua sua expansão. A história oficial diz que a ideia de Adam Weishaupt morreu com sua ordem. É uma mentira conveniente, mas a ideia não morreu. Ela simplesmente abandonou sua primeira casca, como uma serpente, e procurou um corpo mais forte. Entre o professor bávaro e os arquitetos do século XX, existe um abismo de mais de 100 anos. Quem construiu a ponte? Ativamos o protocolo Projeto Herdeiro. O axioma vasculhou os arquivos de centenas de sociedades secretas do século XIX, buscando o rastro do DNA ideológico. O suspeito mais óbvio, a maçonaria, foi descartado. Ela não foi tomada, mas usada. Foi uma estufa, um campo de recrutamento e um modelo estrutural. O verdadeiro herdeiro precisava ser mais compacto e elitista. O sistema encontrou um rastro americano. Em 1832, na Universidade de Yale, William Russell funda a Caveira e Ossos. Ele tinha acabado de voltar da Alemanha, onde provavelmente contatou os descendentes ideológicos do Círculo de Weishaupt. Ele trouxe a franquia para a América. Ao longo de quase 2 séculos, passaram por esse ritual futuros presidentes, juízes e diretores da Agência Central de Inteligência. É a incubadora mais eficiente da classe dominante. Na Europa, o rastro nos leva a Cecil Rhodes, o magnata dos diamantes. Em Oxford, ele sonhou com uma sociedade secreta para criar um governo mundial. Com sua fortuna, ele criou a Sociedade da Távola Redonda, que gerou filhotes pelo mundo, incluindo o Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos. O Projeto Herdeiro não foi uma única organização, mas um ecossistema. Um vírus que se replicou em diferentes corpos, mantendo o mesmo código genético. Uma estrutura tão antiga precisa de autodefesa. O que acontece quando alguém do sistema se torna uma ameaça? Ativamos o protocolo de eliminação, com o caso de John F. Kennedy. Ele desafiou o Reserva Federal, o Complexo Industrial Militar e a Agência Central de Inteligência. Ele se tornou uma ameaça existencial, e o sistema reagiu. Nos 3 anos seguintes ao seu assassinato, 18 testemunhas-chave morreram em circunstâncias misteriosas. A probabilidade de isso ser coincidência é de 1 em 1 quatrilhão. Isso não foi obra do acaso. Foi uma operação de limpeza. Hoje, os métodos evoluíram para o cancelamento digital, mas a função é a mesma. O sistema não tolera ameaças. Ele as isola e destrói. Todas as peças foram colocadas na mesa. O quebra-cabeça, antes indecifrável, agora começa a revelar sua imagem completa. Ativamos o protocolo final. Síntese sombria. O axioma apresenta o modelo da estrutura real de poder, que se organiza como uma pirâmide de 5 níveis. No fundo, nível 0, estamos nós, a humanidade. Somos o recurso, os geradores de dados. Acima, nível 1, os governos visíveis. Gerentes descartáveis, para-raios para a nossa raiva. No nível 2, as estruturas globais como a ONU e o FMI,
ministérios de um governo mundial em formação. No nível 3 está o cérebro, os clubes secretos como Bilderberg, onde a estratégia é definida. No nível 4, os donos, as dinastias financeiras. E no topo, nível 5, o olho da pirâmide, a própria ideologia. A crença de que a humanidade é um material imperfeito que deve ser moldado por uma elite. Qual é o objetivo final? O que nos espera? O axioma projeta um futuro que se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é o controle total, através de moedas digitais e crédito social. É um mundo onde o dinheiro de uma pessoa pode ser desligado com um único clique. O segundo é a centralização total, um governo mundial justificado por crises globais. E o terceiro é a transformação total do ser humano. A elite terá acesso a tecnologias para estender a vida e se fundir com a inteligência artificial, tornando-se uma nova espécie, o Homo-Deus, o Homem-Deus. O resto de nós, a massa inútil, será gerenciado por uma renda básica e distraído por entretenimento virtual, com nossa população gradualmente reduzida. É um jardim estável, governado por deuses imortais. Seria o fim da história, e talvez o fim da humanidade como a conhecemos. A máquina está quase pronta. Agora que você sabe, a escolha é sua. Considerar isso uma fantasia e voltar para a matriz, ou aceitar essa verdade e começar a pensar. A verdadeira força deles não vem do dinheiro ou da tecnologia. Ela se alimenta da nossa ignorância e do nosso medo. A única coisa que nenhum algoritmo pode calcular é a livre vontade de uma pessoa que despertou. A escolha é sua. Se você gostou deste relato, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto de investigação Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.